Boa tarde a todos. Estamos dando início a esta audiência pública convocada por mim, Dr. José Roberto Martins Segala, vereador Natalino Davi da Silva e Roger Baruti. E eu irei presidi-la de acordo com os artigos 58, letra I, e 58, letra J, da Resolução 263/90, do Regimento Interno, a fim de discutirmos sobre o projeto de lei número 58/18, que dispõe sobre a responsabilidade dos grandes geradores de resíduos sólidos. Em pé, todos, por favor. Invocando a proteção de Deus, os vereadores da Câmara Municipal de Bauru iniciam os trabalhos desta audiência pública às 15h26. Lembramos que, nos termos do parágrafo 2º do artigo 58, letra J, do Regimento Interno, iremos encerrar esta audiência até às 17h26. Sentados, por favor. O público que está na galeria, se quiser sentar aqui nas cadeiras, ocupar as cadeiras, por favor, fiquem à vontade. Estão presentes nesta audiência os vereadores Serginho Blum, Roger Baruti, Miltinho Sardim, Dr. Segala, eu que vos fala, mais o Dr. Toninho Garmes, que foi convocado na condição de secretário municipal dos negócios jurídicos, o Sidney Rodrigues, secretário municipal do meio ambiente, representando aqui a Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru, a Endurbe. Nós temos aqui o Márcio Teixeira e o Nivaldo, gerente de limpeza pública. É isso? E também presentes aqui os dirigentes do sindicato, do Sincern, o Valdecir Rosa, a Célia Cristina, o Moisés Cristo e o Dr. José Francisco Martins. Foram convidados também os representantes das cooperativas de recicláveis de Bauru. Essa audiência foi convocada por 4 vereadores, haja vista que nós recebemos esse projeto de lei da Prefeitura Municipal e por ser um tema relevante, importante e que acreditamos que deva ser dado conhecimento à população, às pessoas, nada melhor do que uma audiência pública para que nós pudéssemos esclarecer às pessoas o que se pretende com o projeto de lei, né? Qual é o verdadeiro escopo desse projeto de lei, que o próprio prefeito, na sua exposição de motivos, assim escreveu, que o presente projeto de lei tem como escopo definir responsabilidades dos grandes geradores, em consonância com as políticas anteriormente citadas e atendendo às necessidades de regulamentação de operações envolvidas na gestão de resíduos domiciliares e similares, que influenciam diretamente as finanças do poder público e o cotidiano da população. Também se faz presente o vereador Natalino José da Silva. Inicialmente, nós vamos dar a palavra ao doutor Antônio Carlos Garmes. Não, o senhor não vai? Então, eu entendo que seria o Sidney, né, a primeira pessoa a usar a palavra para falar em nome do prefeito municipal, mesmo porque o assunto é diretamente relacionado à pasta que ele é o seu chefe.
Bom, boa tarde a todos. Cumprimento aqui o presidente da comissão e os demais vereadores e todos aqui presentes. Bom, a proposta hoje a gente está discutindo aí a questão do projeto de lei que visa os grandes geradores. Esse projeto de lei, na realidade, resíduos sólidos urbanos, ele tem um foco em específico. Seria a questão aí dos resíduos com característica domiciliar, que são aqueles que são gerados aí em domicílios, mas também por empresas. Aquele com característica de lixo orgânico, que a gente chama, aquele conhecido como lixo orgânico. Esses resíduos, de certa forma, ele acaba sendo gerado em grande quantidade, principalmente pela atividade comercial, a questão aí do setor de restaurantes, pizzarias, esse pessoal acaba gerando bastante, além das indústrias e as redes conveniadas. A partir desse ponto, a gente vem discutindo a cobrança, que seria uma cobrança, uma obrigação, na realidade, que essas empresas criassem aí um plano de gerenciamento de resíduos e fizesse o tratamento e a destinação ambientalmente correta desses resíduos. Essa lei, ela teve um foco, aonde já passou por diversas fases, inclusive uma audiência nessa casa já teve. A proposta inicial deveria ser uma quantidade para ser considerada como grande gerador, a partir de 200 litros. Houve uma proposta aqui nessa casa para 120 litros coleta, dia. Isso aí foi encaminhado para o CONDEMA, o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, que optou, fez aí algumas propostas que fosse levado em consideração 500, 400 ou 300 litros para grande gerador. A equipe técnica da Secretaria do Meio Ambiente teve reunido e a gente chegou no seguinte critério: se tiver que, a gente está discutindo lixo orgânico, ou seja, lixo com característica orgânica. O que nós percebemos hoje, os técnicos? Que a maior parte das pessoas acabam descartando seus resíduos nesses sacos, mesmo falando em quantidade de litro, mas a maior parte são aqueles materiais que poderiam ser reciclados, porque se você pegar o descarte orgânico, dificilmente uma empresa vai descartar 200 litros aí, a cada 2 dias, por exemplo, ou por coleta que seja. E a partir daí a gente acabou mantendo a questão de corte aí, para grandes geradores a partir de 200 litros, ou seja, aquelas empresas que geram aí a partir de 200 litros por coleta, não poderia mais usar o sistema público. E essa lei, então, ela estaria prevendo uma penalidade para as empresas que não tivessem o contrato com a terceirizada para efetuar, uma vez que o poder público não estaria mais executando essas atividades. Uma das grandes preocupações nossas, eu participei de uma reunião da Comissão de Negócio Jurídico dessa casa, seria a questão das penalidades. A gente percebeu que, de repente, se a gente apertar um pouquinho mais, pode haver uma quantidade de descarte irregular. Esses descartes, hoje a gente já percebe que na cidade está havendo constantemente esse descarte, e se a gente não tomar cuidado com essa norma legal, a gente pode estar provocando descartes inadequados. Pelo outro lado, eu fui bem questionado durante essa comissão em relação à questão da fiscalização, como tudo isso iria funcionar. A questão da fiscalização, eu retratei da seguinte forma: o município ele teria que montar o plano integrado de gestão de resíduos sólidos. Isso aí vem acontecendo gradativamente. A gente teve a questão dos resíduos de serviço de saúde, que foi um dos primeiros que foram implantados dentro do município. Depois, a questão dos resíduos da construção civil. E agora a gente vai trabalhar aí a questão dos resíduos com característica domiciliar. Bom, a palestra que eu tinha trazido acabou abrindo aí agora. Eu vou passar lá para o outro microfone para mim fazer uma apresentação da onde começou toda essa ideia nossa, tá legal? Bom, seria aí o PL de grandes geradores, o projeto de lei de grandes geradores. Foco principal que a gente está trabalhando seria aí os resíduos sólidos domiciliares, como eu já disse há pouco, são aqueles lixos que são gerados em nossas residências. A gente sabe que na maior parte das vezes esses resíduos são compostos aí por plásticos, embalagens, papéis e restos de alimentos.
Então, por isso que acaba dando um volume bem grande. E como a gente está falando de comércio, que vai gerar esse resíduo com foco domiciliar, vamos ver um pouquinho o que a lei prevê. A Política Nacional de Gestão de Resíduos Sólidos, a Lei 12.305 de 2010, ela traz a política nacional. A partir daí, ela passa a responsabilidade compartilhada, ou seja, o município teria que criar aí o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos. Está previsto aí no artigo 18, 19 e 20 da Lei 12.305. A partir do momento que o município define esse plano, ele tem que fazer o quê? Identificar os grandes geradores. O próximo passo. O município de Bauru, em 2015, ele contratou um estudo para saber quais são os tipos gerados de resíduo dentro do município. Está disponível no site da prefeitura, lá esse plano, aonde estão esses grandes geradores hoje. Então, essa etapa a gente venceu. Depois a gente pulou ali para a questão da responsabilidade, seria ali dos grandes geradores. É o passo que nós estamos discutindo aí, a questão da lei agora dos grandes geradores. A gente aprovando, a gente vai pular para outra fase, que seria aí, implantar o plano de gerenciamento de resíduos sólidos para esses grandes geradores. Aonde tem que ser obedecido? Quais são os critérios? Está no artigo 20 da Política Nacional de Resíduos Sólidos. E a destinação final, que fala como deve ser qualquer tipo de resíduos, está previsto aí no artigo 9º da Lei Federal. Bom, como eu disse, nós temos 2 planos, na realidade, do município. O primeiro, nós tivemos que fazer já para ter esse estudo, um diagnóstico prévio, de como está a situação dos resíduos na nossa cidade. Esse plano hoje está lá no site da prefeitura, no link Meio Ambiente, nós temos esse plano de resíduos sólidos urbanos. Lá é possível ver todo tipo de resíduo, a quantidade que estava sendo gerado até 2015. E dá para trabalhar, ver cada planilha, lá tem fotos comparativas do que foi feito. Fora isso, a gente deveria estar atendendo aí a questão do plano de saneamento ambiental. O plano de saneamento ambiental, ele envolve algo maior, ele envolve a questão da drenagem, distribuição de água, coleta seletiva e resíduos domiciliar. Também foi aprovado, inclusive apreciado por essa casa agora no ano passado, de 2017. Está à disposição também no site da prefeitura. Bom, plano municipal, agora eu vou usar um comparativo. Eu fui questionado como deveria funcionar a questão da gestão de um determinado plano. A gente está implantando uma lei, como tudo isso vai ser monitorado? Então, eu catei o do resíduo da construção civil, porque hoje eu assumo, ele funciona bem, exceto o problema que a gente tem ainda com algumas empresas que vão ter que ser vencidas, na realidade com uma associação que vai ter que ser vencida, mas toda a logística eu vou detalhar ela. Bom, eu fiz parte também da criação dessa lei, antes de uns 8 anos atrás, nós tivemos uma lei, depois um decreto regulamentador. Então, no decreto, a gente criou, que veio a regulamentação, quem seriam os grandes geradores que poderia se enquadrar nessa lei. Os grandes geradores seriam aqueles que geram acima de 15 metros cúbicos ou acima de 3 caçambas. Porque o que a lei fala, a federal? Ela colocava que todo mundo acima de 1,5 metro cúbico deveria montar o plano de gerenciamento de resíduos sólidos da construção civil. E eu resolvi criar uma faixa, porque quem está fazendo uma reforma na casa, se for contratar mais um engenheiro, a pessoa está complicada, ela vai começar a gastar todo o seu dinheiro com taxa. Então, bastaria ela ter um controle desses resíduos e um cadastro junto à Secretaria do Meio Ambiente. O grande gerador teria que montar aí o seu plano de gestão de resíduos. E depois a gente teria o programa municipal, que seria os ecopontos hoje que está funcionando dentro do município. A partir daí, esse plano definiu o que seria esses resíduos, qual categoria. A gente criou ali a questão dos resíduos de classe A, B, C e D para construção civil.
e a gente montou toda uma logística. Hoje, esse ciclo acaba funcionando. Por exemplo, vamos pegar o ciclo da destinação dos pequenos geradores de resíduos da construção civil. Hoje a gente percebe o quê? Que esse pessoal, o pequeno, são aqueles que são os carroceiros da vida, a pessoa que leva com o carro, vai para o ecoponto, do ecoponto para a caçamba, depois para a usina, que hoje o município já tem a dela, e o reaproveitamento. Quando foi criado, ainda não tinha usina, ia para as áreas de cava. Os grandes geradores, o médio, não foge muito, porém o ciclo acaba mudando um pouquinho. Ele já tem que contratar direto um meio de campo, que seria o transportador que tem a caçamba. Esses transportadores, eles teriam que levar para um ATT, que seria a área de transbordo e triagem, e futuramente encaminhar para uma usina de processamento. Esse aí seria o programa completo hoje dentro do município. Porque o que a legislação, a política nacional fala, pensando no resíduo da construção civil? Pode ir para o aterro desde que não haja outra tecnologia. No nosso município, nós temos 3 usinas hoje, então não justificaria ter uma área de cava, teria que estar funcionando isso hoje. Vai depender, nós estamos trabalhando num projeto de lei aí agora, de repente até para chamar mesmo, fazer um chamamento público, para que uma empresa faça a coleta dos resíduos da construção civil e acabe levando. Então, o processo de gestão dos resíduos domiciliares seria mais ou menos o que a gente apresentou aqui. Eu tenho um vídeo aqui, eu vou tocar ele uns 5, 6 minutinhos só, depois eu vou interromper, vai ficar à disposição dos senhores, tudo que fala um pouquinho da política aí nacional de gestão de resíduos domiciliares. Ele não vai entrar. Você copiou a pasta inteira, Wilson, ou só a palestra? Só palestra? Então ele não vai entrar. Depois eu vou estar passando esse vídeo para vocês, que ele retrata todinho o cenário, como deveria ser e como deveria ser essa gestão compartilhada entre nós. Bom, seria isso, estou à disposição aí para maiores esclarecimentos. Se faz presente também o vereador Manuel Luzila e justificou a ausência a vereadora Yasmin do Nascimento. Nós vamos também dar oportunidade para as pessoas que se fazem presentes terem, façam uso da palavra. Eu gostaria que o Valdemir pudesse auxiliar na coleta das pessoas que tenham interesse em fazer o questionamento, principalmente ao Sidney Rodrigues. Em nome da Indurb, quem que vai fazer uso da palavra? É o Márcio ou você? Boa tarde a todos, vereadores, Segala, vereador Meira, onde cumprimento todos os vereadores, os munícipes. Hoje a Indurb é uma prestadora de serviço da Prefeitura. O que eu posso hoje falar que estou fazendo para colaborar com esse projeto, estou fazendo um levantamento a partir dessa semana que entra, de todos os comércios, vai ser uma estatística, e de quantos sacos de lixo. Por exemplo, uma padaria, praticamente nos 58 setores da coleta orgânica de Bauru. Eu creio que isso vai dar uma dimensão, que a gente precisa ter uma dimensão de quanto, de quem e são, aproximadamente. Isso eu creio, vereadores e secretário, que em torno de uns 40 dias eu consigo finalizar esse levantamento, que eu acho, viu, vereador Meira, muito importante para a própria lei. E nisso eu queria aproveitar, até para a lei e para o secretário, e a gente ir pensando numa forma dos nossos grandes geradores. Isso, eu assumi a limpeza pública há 3 meses, tipo uma padaria, um comércio, onde são os grandes geradores hoje mesmo. A gente começar a pensar também onde fica a disposição do lixo. Eu estive em Santa Bárbara do Oeste, uma cidade de aproximadamente 300 mil habitantes. E eu observei lá, vereadores, que lá são colocados containers, junto praticamente da calçada, mas na rua.
Porque hoje é um grande problema, os grandes geradores também, o acúmulo de quantidade de lixo. Mas eu deixo aqui que a Indub está também preparada, e hoje ela já faz essa coleta, onde a gente está tentando melhorar cada dia mais. Então a gente deixa à disposição aqui. Mas eu passo que estou fazendo esse levantamento, que eu acho que vai ajudar muito esse projeto. Tá? Eu agradeço e deixo à disposição. Pois não, Cine, pode voltar lá. Eu acabei deixando passar despercebido, a gente tem um número aqui dos grandes geradores que entraram no aterro municipal da Prefeitura em 2015. Em 2015, os grandes geradores levaram para o aterro nosso 2.644 toneladas de lixo domiciliar. Isso aí o plano apontou, na realidade, na página 692 do nosso plano de gestão de resíduos. Então, já era um número bem significativo isso aí lá. Hoje, eu fiz um cálculo meio superficial aí, daria aí, só a coleta, se a Prefeitura estivesse fazendo desses geradores, no valor atual hoje, daria em torno de quase R$500 mil por ano, só a coleta, fora a destinação final. Que já, isso aí lá em 2015 já estavam indo para o aterro pelos grandes geradores. Mais alguém do Poder Público que vai se manifestar? Doutor Garmes? Não? Então, nós vamos abrir a palavra para inicialmente aos vereadores, depois nós abriremos a palavra ao público presente. Vereador Natalino, por favor. Inicialmente, quero cumprimentar, na pessoa do presidente desta audiência, vereador Coronel Meira, e os demais colegas vereadores aqui na casa, secretários, departamento, imprensa, servidores, mesmo porque ele é presidente, é uma discussão bastante importante, né, sobre a questão do trato realmente com o lixo em nossa cidade, principalmente tratando os grandes geradores, né. Até é uma colocação minha, tá? Eu acho que poderia realmente partir do princípio que todos grandes geradores deveriam realmente, a partir do momento que ele já tem um CNPJ, ele já se trata como grandes geradores. Uma visão que eu tenho, que poderia realmente o município trabalhar em cima disso. Aí realmente requer, de fato, o desdobramento para que a gente possa realmente ter todas as políticas públicas referentes a essa questão. Mas eu estou aqui em mãos com uma lei 6.854 de outubro de 2016, que dispõe sobre a implantação de coleta seletiva de resíduos sólidos em condomínios horizontais, edifícios verticais, residenciais e loteamento fechado no município de Bauru. Aqui no artigo 3º, no artigo 3º, parágrafo 3º, diz que os condomínios horizontais, edifícios verticais, residenciais, loteamento fechado, mantenha contato com a SEMA. Isso eu creio que, se os condomínios horizontais, verticais e esse loteamento fechado trabalhar, secretário, na sua separação desse lixo, né, 70% que ele seja separado, que só fique 30% para que realmente seja, de fato, descartado como lixo, né? Eu acho que por aí, só aí, eu gostaria realmente de ouvir o senhor realmente como que está realmente essa fiscalização em cima dessa lei, do qual realmente foi aprovada aqui na Câmara pelo município de 2016. Outra questão é sobre a instituição da política municipal de cooperativismo, né? Como é que está realmente essa negociação com as cooperativas do município, uma vez que nós temos aí 3 cooperativas, praticamente o que consegue prestar esse trabalho, de que forma essas cooperativas realmente estão sendo alimentadas e propriamente realmente dentro da ajuda que o município realmente pode ajudar ela através das leis. Principalmente existe uma lei, essa lei, por exemplo, ela
ela fala que o município realmente deve incentivar e ajudar, principalmente com a disposição realmente de bem imóveis, para que ela se estruture, né, se capacite realmente nessa prestação de serviço em relação a desses grandes geradores. Bom, vereador Natalino, eu mesmo tive percorrendo aí alguns condomínios. A gente percebe que tem alguns que estão avançados na questão aí da separação do reciclado. Hoje está sendo separado por vários condomínios. No entanto, as pessoas que estão separando estão fazendo caixa por próprio condomínio, o que não é legal, porque passa a ser da prefeitura a partir do momento que é colocado na calçada. E se é colocado na calçada, já passaria para coleta pública. A gente sempre incentiva que esses materiais reciclados acabem indo para a cooperativa, mas a gente percebe que, de alguma forma, para nós do meio ambiente, o interessante é que não ocupe espaço no aterro, que esse material seja reciclado de uma forma correta. E a partir do momento que está sendo feito, era legal que fosse para um trabalho social. Isso aí, via de regra, seria bacana, vereador. Até nós estamos discutindo agora essa questão. Os condomínios fechados, eles são obrigados por lei já a pagar várias taxas, principalmente os loteamentos fechados, para se manter. Seria até interessante a gente pensar em incluir os condomínios como grande e, como contrapartida, a gente dá a destinação, eles fazem a reciclagem e doaria o material para as cooperativas, nesse projeto que a gente está discutindo agora. Não sei, uma proposta aí. Em relação às cooperativas, a gente vem sentando direto com as cooperativas, principalmente o pessoal lá da Copelco da Gisele, para fazer alguns trabalhos. Tem um arquiteto trabalhando já lá na Secretaria de Planejamento. Na realidade, nós temos 3 cooperativas, mas elas não têm um galpão, não tem um incentivo aí do poder público diretamente. E a ideia do prefeito Clodoaldo Gazeta agora é que construir pelo menos 3 galpões para essas já existentes. A gente percebe que aqui tem lá no Redentor o espaço que seria a Cotramate, o espaço é pequeno. Então, a proposta do Gazeta é criar 3 cooperativas. Ele está trabalhando nesses projetos executivos. Outro ponto que nós estamos levando adiante seria a questão de operar os ecopontos através das cooperativas. Já foi protocolado, 2 cooperativas protocolou lá para mim a intenção de assumir os ecopontos por 30 dias para fazer um estudo para verificar se é interessante para eles, porque no ecoponto, além do entulho, vai diversos tipos de resíduos que são reciclados. Então, a intenção deles é assumir esses espaços aí. A gente vai fazer um teste por 30 dias. Vai ser itinerante para verificar, fazer primeiro um estudo, porque não adianta a gente fazer algo que, de repente, não vai. Os ecopontos hoje estão funcionando bem, mas eu acredito que a ideia é aproximar as cooperativas da comunidade local. Então, a gente vai fazer esse teste aí. Se der certo, a intenção é que a gente tenha aí uma parceria para o próximo ano aí, para que a cooperativa opere os ecopontos que hoje são feita a gestão pela prefeitura. Isso aí seria na questão aí do que está em andamento, vereador. Outro ponto também, foi separado através do orçamento participativo, o OP, na realidade seria 75 mil para a construção de um galpão de reciclagem. Não dá. 75 mil hoje você não constrói nenhuma casa. Para a região do Jardim Europa. Depois separaram mais 75, que era para uma horta comunitária, não dá, vai construir um galpão de triagem. Um galpão de triagem, hoje mesmo, com pré-moldado, tudo, chegaria na casa de uns 350. Então, esse dinheiro do OP está sendo discutido lá com os delegados daquela região, porque existe o dinheiro, mas ele foi carimbado com um orçamento muito baixo para a finalidade. Outra questão que a gente tem que se atentar são a questão do zoneamento do bairro também. A gente percebe que ali é tudo residencial. Já me imaginou você colocar uma cooperativa em uma determinada região também? Hoje o zoneamento também não permitiria ali na questão do Jardim Europa, mas nós vamos criar um outro ecoponto no Jardim Europa, já discutimos com o delegado, pelo menos para atender aquela comunidade local ali, vereador. Okay.
É só uma perguntinha, secretário, aproveitando. É o seguinte, é sobre o sistema de logística reversa, né? Eu estou com a resolução aqui da CETESB, é a responsabilidade de pós-consumo. Como que está realmente esse... Nós temos uma indústria aqui na cidade, que ela produz o produto, empacota e vende, e esse material realmente que o cliente descarta, como que está realmente sendo acompanhado isso? Vereador, na realidade, nós temos a política nacional, que é a 12.305, e a 12.300, que é a do Estado, que seria a política de gestão de resíduos sólidos. E aí, as duas falam nessa questão da política da logística reversa. Eu tenho a seguinte opinião: política de logística reversa sempre vai sobrar no bolso de alguém. Quando a gente faz qualquer discussão, a gente tem que fazer da seguinte forma: aonde nós vamos gastar menos para destinar o resíduo? Eu acompanhei muito essa discussão quando saiu, eu trabalhava na SEMA nessa época da lei, em 2010, e andei acompanhando, inclusive o prefeito da época, a gente visitou vários encontros, outras cidades, para debater o tema. E, pelo que eu percebi, houve um movimento bem grande dos empresários. A ideia de início era que todas as embalagens fossem biodegradáveis, teve aquela polêmica da sacolinha biodegradável que não virou em nada. E de lá para cá, eu percebi, claro, eu parei de mexer com a questão ambiental, fui trabalhar, eu fui conhecer novos ares. Percebi que esfriou. E a conversa hoje é da seguinte forma: por tudo que eu pesquisei já depois que eu retomei, voltei para a Secretaria do Meio Ambiente, a conversa nós devemos cuidar dos grandes geradores, mas, de certa forma, os grandes, eles já têm o papel que ele faz. Por exemplo, vou usar grandes redes de supermercado. Esse número que eu passei há pouco, de 2.640 e poucas toneladas em 2015, isso aí já eram empresas que já eram licenciadas pela CETESB e tinham obrigação de mandar embora. Agora, ela não tem o plano. O plano obrigaria ela a estar fazendo essa separação. A gente vê o pessoal separando papelão, tudo, mas a gente percebe que lá tem muita matéria orgânica, material que poderia virar compostagem. Então, o que se pretende de agora em diante? Há poucos dias eu recebi uma empresa que vai estar vendendo uma máquina para uma grande rede de mercado daqui de Bauru, não sei se pode falar o nome, então não vou falar. Vai estar instalando essa máquina no mercado, você vai processar ali em torno de 150 quilos, vai reduzir em 90% essa questão das hortaliças, todo aquele material que o mercado joga fora hoje, e aquilo lá vai passar a ser um fertilizante. Já existe equipamento no mercado, para isso, todo certificado. Então, o que está faltando? Impulsionar isso aí. Impulsionar de que forma? Cobrar a responsabilidade mesmo da política reversa. Eu acho que, penso eu, a partir do momento que a gente for cobrar do grande gerador, vai pesar sim no bolso. Vai pesar do bolso da grande empresa? Não. Quando eu for comer no restaurante, você for comer, esse preço vai estar embutido lá. Isso aí sempre sobra para a população. Na realidade, sempre acaba sobrando para alguém, a minha opinião. Tá legal, vereador? Mais algum vereador gostaria de fazer questionamento? Manuel? Certinho? Doutor Segala? Boa tarde a todos. Sidney, eu queria começar com aquela sua última fala a respeito dos 2.000 toneladas que, 2015, grandes geradores produziram. Como é que isso foi apurado, Sidney? Se o Márcio acaba de dizer que vai começar a fazer agora um levantamento de quem são os grandes geradores, você disse que em 2015 você já tinha isso? É isso? É isso que eu entendi? Bom, vamos lá. Eu acho que da fala de nós dois ficou um pontinho de interrogação. Na realidade, as empresas que hoje já são licenciadas pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB, elas já são obrigadas por lei da destinação correta. Então, desde 2015, se a gente pegar as grandes redes de hipermercados, esses grandes geradores que têm licença do Estado, o Estado já estava fazendo o papel dele, já cobrava, se não liberava a licença. Então, como funcionava isso? Ele contratava
eu tenho medo até de falar alguma coisa errada, mas pelo que eu percebi na época, ele contratava uma empresa particular, ou teve um tempo que ele contratava a prefeitura também, a prefeitura levava direto para o aterro nosso, pesava na balança, quando estava lá atrás, em operação, foi levantado tudo por ticket. Então, você já tinha esses resíduos que não era computado no nosso resíduo diário. Esse aí, a própria empresa fazia a destinação final desse resíduo. Ela pagava pela disposição? Não vou saber responder. Eu só sei que pela coleta ela pagava porque ela fazia a coleta dela, ela levava parcialmente contratada. Mas ela continua ainda fazendo. Continua, até hoje. Hoje ela paga pela coleta e disposição final, porque ela leva no aterro em Piratininga. Essas grandes. A partir de agora, a gente percebeu, através do estudo que começou para essa lei, na realidade começou nessa casa, mas também tinha um pelo antigo diretor de DLP, o Borgo, que era da Endurbe. Eles começaram um estudo onde consideraram que existia uma quantidade grande de grandes empresas, assim, entre aspas, que são aqueles geradores que geram acima de 200 litros, que não estavam indo nessa coleta, eles não estavam dispondo. Por quê? Eles não precisam do licenciamento da CETESB. Então, teoricamente, eles estavam soltos e eles, por lei, teriam obrigação. O que eu percebi? Pesquisei bastante sobre a questão aí, a gente percebe que existem algumas cidades, Vera Cruz, eu acho que Ourinhos já tem essa taxa, pelo que eu percebi. Rio de Janeiro começou um tempo maior, eles começaram com 120 litros e hoje já está bem avançado também essa questão lá. Ela é uma questão bem polêmica, eu também entendo por questão de litros, mas eu calculo também que a gente fala que vai ter um impacto grande, teria. Depois que da nossa reunião, eu comecei a trabalhar especificamente em cima disso e percebi, Márcio, que se essas pequenas empresas realmente fizerem a reciclagem correta, vai sobrar pouca gente, que seria essas redes aí de franquia. Porque as redes de franquia o pessoal gera muito, principalmente você chega lá, tem sacos e sacos de bagaço de laranja, o suquinho vai custar um pouquinho mais caro no bolso de alguém. Tá certo. Na verdade, então, nós temos dois grupos de grandes geradores, né? Um que já é por definição pela CETESB. Pela CETESB, e um segundo que a gente está querendo incluir agora, que são aqueles que geram mais de 200... Isso, que são licenciados pelo município aí. É isso. Esses aí é que o Márcio vai fazer um levantamento a partir de agora. A partir de agora para... Em princípio, quem são... Aonde estão esses geradores. A gente sabe que, por exemplo, por experiência própria, andando na Batista Carvalho, por exemplo, tem várias lojinhas que você chega no final do dia, tem 3, 4 sacos grandes. Essas lojinhas, na realidade... seria ali restaurante, ou se não lanchonete, você percebe que esses daí teria a prefeitura, acho que passa quase toda noite ali, né, Márcio? Toda noite. Então, você imagine quanto custa o centro da cidade hoje para a prefeitura, para nós, porque o pessoal acaba juntando e você vai lá, na maior parte das vezes, não está só o lixo lá. Você abre, tem papelão, tem plástico, às vezes tem até a garrafa PET que o pessoal vai lá, rasga aquele saco à noite. E o que foi percebido? Que não reciclam, eles jogam lá e a prefeitura e os catadores que têm que se virar com aquele material. Tá, eu queria... nós já tivemos uma reunião aqui, para que todos saibam, nós já tivemos uma reunião aqui até bastante extensa com o Sidney, onde nós trocamos muitas ideias e ficaram, posteriormente, muitas interrogações, porque não dependiam apenas daquilo que ele conhece, daquilo que ele atua. Por isso mesmo nós pedimos essa audiência, para que nós tivéssemos outros atores aqui e pudessem nos informar, né? Mas eu prevejo aqui algumas dificuldades que a gente possa vir a ter com queixas dos nossos munícipes e queixas que a gente vai ter um pouco de dificuldade de enfrentar, entendeu? Então, só para dar um exemplo, né? Estou dando um pequeno exemplo. Eu posso recolher latinha de guaraná, de cerveja, do jeito que ela acaba de ser consumida, e enfiar tudo num saco. Tá certo? É um saco de 100 litros. Mas se eu amassar essas latinhas, eu coloco 5 vezes mais, 6 vezes mais no mesmo saco de 100 litros. Entendeu? Isso acontece com caixa de papelão, isso acontece com esses copos de plástico.
essas empresas que trabalham vendendo suco, etc., se eles amassarem aqueles copos depois de usado, eles ocupam um volume muito menor, mas vai ter peso, tá certo? Então, eu fico pensando no problema de como medir isso aí, né? Que você tem que medir pelo tamanho do saco. Nós já discutimos aqui também que se eu tenho um comércio, uma lanchonete ou coisa desse tipo, e eu descarto o que sobra em 2 sacos de 100 litros, eu vou acabar sendo enquadrado como grande gerador. Então, eu vou colocar em 4 sacos de 50, não é? Deixo 3 sacos no meu estabelecimento, o 4º saco eu solto por aí, na primeira lixeira que eu encontrar, entendeu? Então, eu estou prevendo uma série de problemas dessa natureza. A ideia da lei é interessante, o esquema é interessante e tudo mais, mas eu estou prevendo que nós vamos encontrar um bocado de dificuldade de materializar essas coisas, né? Aí surgiu aquele questionamento de que também não é justo a gente fazer com que todos os munícipes arquem com o custo da coleta do lixo, né? Porque não é de graça, a Endurbe trabalha, mas sai do nosso bolso o pagamento. Não é isso mesmo? É isso mesmo. Claro que sai do nosso bolso. Agora, se nós tivéssemos, então, uma possibilidade de fazer uma cobrança para aquelas pessoas que geram mais, dentro do princípio que a gente usa com água, que a gente usa com luz, que a gente usa com outras coisas, não é? Cada um de nós paga pela água que consome. Não vamos conseguir medir o lixo de todo mundo, a ideia não é essa. Mas aqueles que têm uma quantidade maior de lixo poderiam contribuir de uma forma diferenciada, né? Ajudando a custear isso aí. Daí a presença do Dr. Garmes aqui, entendeu? Para a gente saber de uma eventual legalidade de fazermos alguma coisa nesse sentido, né? Porque seria o particular pagando diretamente para a Endurbe, coisa que parece que hoje não é permitido. A Endurbe não pode prestar serviço para o particular, ela presta serviço para a prefeitura. Precisaríamos saber se a gente conseguiria juridicamente uma saída para que essas... Porque tem outra coisa, doutor Garmes, só para explicar. Digamos que eu tenho uma lanchonete e essa lanchonete produz 300 litros de resíduos. Eu vou ser enquadrado como grande gerador. A Endurbe não vai recolher mais o meu lixo. Eu tenho que contratar uma empresa para recolher esse lixo. Acontece o seguinte, a Endurbe passa na minha casa, passa na casa do vizinho, na casa do outro vizinho, na casa do outro vizinho. Ela vai fazendo um percurso e vai recolhendo. Esse cidadão que vai prestar esse serviço vai na minha lanchonete, depois ele anda 1,5 km para ir na lanchonete do outro, 2 km para ir na lanchonete do outro. Quer dizer, isso é caro. Isso vai encarecer esse transporte, entendeu? Quando isso poderia ser feito pela Endurbe, o lixo está ali, a Endurbe poderia levar, mas desde que esse sujeito pagasse diferenciado, entendeu? Tivesse uma contribuição dele para isso, a Endurbe poderia levar, engordaria o caixa da Endurbe, a Endurbe já está ali recolhendo, vai levar isso para o destino correto, não vai fazer essa maracutaia de deixar o lixo no vizinho. Quer dizer, eu acho que se a gente conseguisse encontrar uma saída para coisas desse tipo, acho que a gente começaria a viabilizar essa lei, porque eu estou vendo um bocado de dificuldade dessa lei acabar sendo materializada. Então, por isso a presença do senhor aqui, para o senhor dizer, não precisa ter uma resposta instantânea, se o senhor disser para nós, eu vou estudar isso aí, já estou ficando satisfeito. Senhores vereadores, amigos presentes, senhoras e senhores, é o seguinte, eu também sempre tive preocupação com a questão da legalidade de cobrar pelo lixo. Sempre tive. E tenho conhecimento de acórdão que antigamente dizia que para se cobrar pelo lixo, seja ele industrial, residencial, teríamos que pesar, ter um controle de cada uma das casas
e pesar para poder cobrar segundo o peso. Mas nós evoluímos. Eu, na verdade, no fundo, eu sei que o que Vossa Excelência falou sobre o cidadão pegar e dividir em 4 sacas de lixo, e 3 ele põe ali para recolha, e 1 ele joga lá, não sei o quê. Eu sou um otimista nessa parte. Eu acho que nós temos que evoluir na questão da cidadania, chegar na população e dizer, olha, colabore, não faça isso, não jogue o lixo, para isso tem ecoponto, tem a Indurb que faz a arrecadação e tal. Mas é uma coisa para se estudar, principalmente o que Vossa Excelência falou, e que seria também, que o Sidney falou no meu ouvido, né, que seria ideal, né, a própria Indurb fazer a arrecadação para não ter que acontecer aquilo. Pegou aqui, foi lá mais 2 quilômetros, pegar do outro, e ele, com um caminhão só, ou com caminhões destinados daquela região, ele pegaria, né, nas casas e também faria o controle dos grandes geradores, né, de resíduos. Doutor Gama, vou otimizar a pergunta para a gente ficar no plano concreto da coisa. Não é? Se bem que, só uma coisa, doutor, se bem que eu não vejo nenhuma inconstitucionalidade no projeto em si. A preocupação realmente é lá na ponta. O que é que vai acontecer lá na ponta? Não, a pergunta Vossa Excelência tem toda a razão. É a seguinte, de uma forma bem objetiva. Eu tenho uma lanchonete hoje, eu gero uma determinada quantidade de lixo aí que vai me enquadrar na condição de grande gerador, eu vou ter que contratar uma empresa para fazer essa coleta. Hoje eu não pago nada diretamente, evidentemente, eu pago indiretamente nos meus tributos. Todos pagamos. Né? Todos pagamos, mas não pago diretamente. De qualquer maneira, vou ter que passar a pagar diretamente para alguém que vai fazer essa coleta, etc. e tal. E eu vou pagar, vamos chutar, né? Só para a gente poder raciocinar. Eu vou pagar R$1.000 por mês para essa pessoa. E, se a Indurb oferecesse esse serviço para mim por 500, eu não toparia? Não preciso nem pesar. Eu falei, eu pago para vocês, a Indurb, R$500 para você levar no meu lixo. A Indurb não toparia isso, porque já pegando lixo ali e tal e coisa, entra R$500 para o cofre da Indurb. É bom para o gerador. A questão é, eu não sei como chamar isso, contribuição, não sei o quê. Teria que pensar em alguma coisa que fosse menos do que ele vai gastar, e ele vai gastar mais, certo? Essa é a pergunta, tentar juridicamente achar uma saída para uma situação dessa. O meu querido consultor jurídico da Câmara já bateu no meu ouvido. A taxa é por serviço prestado e deve ser aferida. Doutor, eu falei taxa, vamos chamar do que a gente quiser chamar, né? Tem que pensar em alguma coisa aí, né? Que a gente precisa ter criatividade para poder achar uma saída para isso aí. Para isso nós temos que usar a inteligência e resolver os problemas que aparecerem, né? Mas sem uma lei, nós não vamos saber o que vai acontecer lá na ponta, lá na frente. Eu acho que se a lei é aprovada e nós colocamos em vigor, à medida que surgirem problemas, nós podemos adaptar. Eu costumo dizer, nenhuma lei é imutável. Nós estamos em constante progresso, alterações, coisas que, quando eu aprendi na faculdade, em 1964, hoje foi por lixo há muito tempo, entende? Então, por isso que eu penso que nós teríamos que avançar. Melhorar a lei, isso é atribuição do vereador. Tá certo. Certo? É atribuição do vereador. Nós só apresentamos essa proposta. Não vemos inconstitucionalidade na proposta nem ilegalidade. Mas, se nós não dermos um início para ver o que vai acontecer, nós vamos ficar estacionados. E não é bom isso, porque todos nós temos que desenvolver. Eu sempre me lembro de uma coisa que um ministro da Economia falou.
desenvolvimento, né? Sobre desenvolvimento. É um processo doloroso e sem fim. Gera conflitos e mudanças. Aquele que ficar parado será atropelado. Tá. E nós não podemos ficar parados. Só quero dizer uma coisa para o senhor, doutor. Eu sinto não ter o mesmo otimismo do senhor. Eu tenho. O senhor sabe que a imprensa, ela trabalha com matérias prontas, né? O meu necrológio, o necrológio do senhor, do Coronel Meira, já estão prontos lá na imprensa. Estou esperando só a gente morrer, né? O dia que a gente morrer, ele já está tudo anotadinho ali. Eles não pegam 2 minutos para publicar, né? O senhor, É a mesma coisa para certas matérias. Eu tenho certeza que a imprensa já tem aí preparado uma matéria para o ano que vem a respeito das bocas de lobo entupidas. Se abrir o jornal hoje, tem uma campanha da prefeitura, não jogue lixo. O ano que vem, nós vamos desentupir todas as bocas de lobo de novo. mas, o vereador... A saída para isso aí é a seguinte, doutor, é não esperar isso, é tomar uma medida que evite isso. Está cheio de cidade que está instalando tela ou grade na boca de lobo, de tal maneira que resíduos maiores não entrem para a boca de lobo, entendeu? Elas ficando de fora, elas chamam a atenção, a gente recolhe. Se enquanto a gente deixar a boca de lobo aberta, escancarada, vai caber tudo lá dentro e o povo vai continuar jogando. A prefeitura limpou as margens lá da rodovia que acessa Marília, lá próximo do Fortunato da Rocha Lima, durou 5 dias. 5 dias depois, estava tudo sujo de novo. Nós vamos levar muito tempo nesse país para educar esse povo. Nós vamos levar muito tempo pedindo para o povo aprender a votar, não eleger mais determinadas pessoas. Nós vamos, infelizmente, ver de novo acontecer isso. O filho do Cabral já é candidato lá no Rio de Janeiro, e assim como tantos outros por aí, e acabam eleitos. Vai demorar muito tempo ainda, doutor. Nós temos que tomar medidas que evitem essas coisas. Essa é a minha opinião, mas agradeço muito a sua intervenção. O senhor disse aí sobre morrer, e com a graça do Senhor Jesus, domingo eu farei 75 anos. Beleza. Eu agradeço a Deus a vida que Ele me deu e tudo. Mas eu queria dizer para o senhor o seguinte, sobre boca de lobo. A semana retrasada, eu estou indo para a prefeitura cedo, e eu vejo uma senhora varrendo o que tinha de folhas para dentro da boca de lobo. Eu parei, eu não aguento. Eu parei e falei, senhora, por favor, não faça isso, a senhora entope aí a hora que chover, que vai chover, se Deus quiser, logo, vai transbordar, vai causar problemas e tudo. Aí ela falou, o senhor tem razão, e ficou por isso mesmo. Tá bom. Outra coisa que me incomoda demais, próximo da minha residência, uma funcionária de um lar, todo dia, lava a calçada. Esse é assim mesmo. Todo dia. Mas eu não deixo de tentar incutir na cabeça daquela pessoa que aquilo está errado. Eu moro na atual casa há 14 anos, nunca deixei lavar. Não é por economia minha de numerário, economia de água, porque ela vai faltar, nós vamos entrar numa crise. E a gente dá o exemplo. Então, varre que resolve o problema. Mas sobre a boca de lobo, conversando sobre isso com o prefeito, aquele dia que eu vi aquela senhora, ele tem intenção de contratar aquelas máquinas, 3 ou 4 máquinas, que suga tudo que está ali dentro, para ficar constantemente limpo. O Gazeta falou para mim que ele tem essa vontade. Mas o senhor fala para ele que tem solução mais simples. Tem muitos municípios aí que já falei para o senhor, telam a entrada da boca de lobo. Telam, entendeu? Então não entra coisas sólidas, grandes, então vou fazer entra líquido ali. Então, eu vou fazer para isso. Aqui como se fosse o advogado do diabo. Não fica uma tela inteira, rasgam todas elas. Tá bom. Se for assim, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Tá bom. Lugar nenhum. Obrigado. Eu que agradeço. Doutor Games, aqueles cestos de metal. Toninho. Pois não, Microfone para o Roger.
Só para fazer uma ressalva aqui, o vereador Marquinhos também justifica a sua ausência, e eu quero deixar consignado que encontram-se presentes aqui os 3 representantes das cooperativas de recicláveis aqui de Bauru, a Gisele representando a Copeco, a Maria Aparecida representando a Cotramate e o Rubens a Cooperbal. Pois não? Bom, boa tarde a todos. A minha pergunta é exatamente sobre a reciclagem. Eu queria perguntar para o secretário Ney, da SEMA, se existe um estudo de quantos % do nosso lixo final é considerado reciclado. Bom, vereador Roger, na realidade, a Unesp andou fazendo alguns estudos há um bom tempo, acabou apontando aí em torno de 50%. Recentemente, apontaram até 60% num outro estudo que a gente fez. E eu fiz esse questionamento para o pessoal da empresa que está recebendo o resíduo nosso hoje, em Piratininga. E eles me passaram o seguinte, que o nosso resíduo hoje, 40% do que está chegando lá poderia ser reciclado. Então, uma quantidade bem significativa. O que isso significa? Se montasse aí uma usina de separação, com certeza poderia estar tirando muita coisa, muito material reciclado, além da economia, porque hoje, para entrar lá dentro do aterro, a gente paga R$ 83,50 a tonelada. Então, se nós estamos falando num percentual de 40%, seria uma economia bacana. Essa foi a menor que eu ouvi da empresa de Piratininga, mas sempre o pessoal trabalha com um número maior. Só isso, Roger. Eu gostaria de fazer antes de passar palavras aos inscritos, fazer um questionamento aqui ao Sidney, ou ao representante da Indurb. Já foi abordado aqui que alguns grandes geradores é fácil a identificação, porque, pelo tipo de atividade que desenvolvem, você sabe que produz lá acima de 200 litros tranquilamente, que é o que define a lei como grande gerador, quem produz 200 litros diários, né? A dificuldade que eu vejo é identificar esses outros classificados como grandes geradores que vão produzir esses 200 litros diários de resíduos. Muito bem. Primeira pergunta que eu faço, né? Como que isso vai ser feito? Estabelecimento a estabelecimento, tipo de atividade que esse estabelecimento desenvolve, ou, por exemplo, olha, nós vamos só em bares e lanchonetes. Qual vai ser o critério que a secretaria ou a Indurb vai utilizar para falar assim, olha, esse estabelecimento aqui, o bar de fulano de tal, ele é um grande gerador. Esse bar aqui, ele não é um grande gerador, porque de repente é um bar pequeno. E ele não vai produzir 200 litros diários Então, o que a gente não quer é que a lei, na verdade, seja aprovada e seja inócua. Porque eu não vejo, assim, eu gostaria de entender qual vai ser o critério utilizado pela administração municipal para identificar esses grandes geradores, não os os maiores que nós temos aí, que já são evidentes, que são os supermercados, por exemplo, os médios, entendeu? Como que vai ser possível fazer a identificação deles? E depois, uma outra questão, aí volto na casa da coleta, e também vou na mesma linha do Dr. Segala. Hoje, a tonelada do lixo depositada lá no aterro, que por sinal é cara, né? Porque na verdade ele tem um espaço lá, eu só vou jogando lixo. 1.000 quilos, R$ 83,50. 1.000 quilos, R$ 83,50. É uma máquina de fazer dinheiro, né? Só que, a partir do instante em que eu for considerado um grande gerador, será que eles vão cobrar de mim os mesmos R$ 83,50? Não. Eles vão cobrar, pelo que eu sei, tem empresas aqui que hoje já faz a coleta, o transporte e a destinação, que pagam quase que o dobro desse valor. Então eu pergunto, né? E aí vem aquilo que o doutor Segala falou.
isso não seria assim, porque esse custo que esse gerador vai arcar no seu estabelecimento, como você mesmo disse, Sidney, ele vai repassar esse custo para o consumidor. Não seria muito mais interessante, ao invés de pegar e atribuir a esse grande gerador a comprovação de que ele vai coletar, transportar e destinar, né? E cobrar dele os preços cobrados que a própria Indurb cobra de nós hoje, do município? Porque daí a Indurb continuaria fazendo a mesma coleta, ela continuaria a coleta como um todo, e faria a destinação como um todo. Ele vai pagar o preço que nós pagamos hoje, que hoje a Indurb cobra da Prefeitura Municipal. E aí, obviamente, não impactaria tanto para o consumidor final. Porque senão ele vai, se ele for fazer uma negociação direta com o aterro, ele vai pagar um preço altíssimo. Primeiro eu queria que você respondesse isso, depois eu vou entrar no assunto da coleta seletiva. Bom, vereador Meira, exatamente o caminho que o senhor passou mesmo, a questão da identificação, como estaria funcionando. Na realidade, na nossa proposta, aí, na PL, nosso projeto de lei, a gente pensa em 180 dias para estar regulamentando. Nesses 180 dias, a gente vai criar, já está criado um sistema por trás, mas a ideia é que nesses 180 dias, o Márcio me disse que em 40 ele consegue identificar onde estão essas pessoas. Ele vai passar esse pessoal para mim, com a lei já aprovada, a gente vai mandar uma notificação para cada um, pedindo que eles compareçam na Secretaria do Meio Ambiente, que isso já é procedimento normal dentro dessas atividades para regularizar, porque hoje eles estão regular com a gente já trabalha com o licenciamento deles, falando que foi criada uma nova norma, eles vão ter que se enquadrar. Lá eles vão receber uma orientação que eles vão ter que montar um plano de gerenciamento de gestão de resíduos. Ele vai falar para mim, ó, aqui eu compro tanto, comercializo tanto, pronto, a minha perda de resíduo orgânico é tanto, de papel é tanto, de plástico é tanto, a gente vai ter um diagnóstico. Se eles não forem por bem, a gente vai com os nossos fiscais, como já é feito hoje, notificando a cada um deles. Isso aí seria a logística se a lei tiver aprovado. É uma logística meio complexa, mas é aquilo que eu disse, aconteceu com o setor de saúde. Tinha várias clínicas animais, o pessoal, vocês não vão dar conta disso. E funcionou muito bem. Digamos, o projeto em si funcionou legal. A questão aí da coleta desses locais, eu concordo, entra mais ou menos na linha que o vereador também fez a pergunta para o secretário de Negócios Jurídicos. É claro, seria, na minha opinião, seria bem mais interessante que uma única empresa fizesse a operação do setor. Não vou ser hipócrita, eu sou gestor ambiental. Já imaginou a quantidade de veículos e caminhão na rua mais, quantidade de emissão de gases? Exatamente. Então, se é para fazer um negócio bem feito, o ideal é que, na minha opinião, alguém fizesse essa coleta, ou seja, em Indurb, ou seja, se tiver que terceirizar setor, ninguém está aguentando, vamos terceirizar, então, mas que seja feito por uma única empresa. Isso aí seria, na minha opinião técnica, o mais viável para o município. Na forma de cobrança, pelo que o senhor passou, hoje existem duas taxas, a taxa de coleta e a taxa de disposição final. Se o município fizer isso e não for irregular, minha área não é jurídica, o município, na minha opinião, se ele quiser, ele fez até hoje, ele pode até dar incentivo a essas pessoas, se ele montou corretamente o plano dele, se ele vai destinar esse resíduo para uma cooperativa, ele fez esse papel, por que não a prefeitura coletar lá, não cobrar a taxa de coleta, só cobrar a disposição final uma taxa? São todas coisas que dá para se trabalhar, uma taxa de contribuição. Bom, seria isso aí. Não, eu entendi. Agora, só no tocante à coleta seletiva, vamos pensar o seguinte: os grandes geradores hoje, aqui, pelo menos o que vão ser classificados como tais, se eles tiverem um incentivo, né, aí que entra o papel das cooperativas, né, que é um papel interessante, porque aí as cooperativas receberiam todo esse material dos grandes geradores, né? Se a própria lei pudesse privilegiar ou beneficiar esses grandes geradores, que fizesse esse convênio
seja, ou convênio, algum acordo com as cooperativas, porque daí o lixo orgânico que restaria desses grandes geradores estaria abaixo até dos 200 litros. Não é isso? Isso Então, mesmo. seria uma forma de você colaborar com as cooperativas, porque eu penso o seguinte, o dia que nós tivermos uma consciência, de fato, ambiental e incentivarmos todos os geradores de lixo, seja o domiciliar, seja o grande gerador, a fazer a coleta seletiva, nós vamos diminuir esses 300 toneladas que nós enfiamos de dinheiro lá naquela empresa lá, tá certo? Que veio aqui para ganhar dinheiro. Então, esse dinheiro que hoje vai para lá, nós poderíamos muito bem dividir esse recurso, grande parte desse recurso, com as próprias cooperativas. Porque as cooperativas, eu entendo que o dia que nós dermos atribuição a elas para fazer e ter a responsabilidade da coleta seletiva como um todo na cidade, nós vamos diminuir o custo da Indurb, nós vamos diminuir o custo de tudo. E vamos, na verdade, proporcionar qualidade de vida para as pessoas que vivem e que hoje têm como subsistência o trabalho junto às cooperativas. Então, eu entendo que agora, nessa oportunidade aqui, nessa lei, seria o momento para nós criarmos um incentivo para os grandes geradores, para que eles também já entrassem na política de separação, como, por exemplo, algumas lanchonetes aqui, os fast foods da vida, que, na verdade, quando você vê aquele montante de lixo lá, o que tem de orgânico lá? Eu garanto que não tem 20%. 80% daquilo lá é reciclável, mas é 200 litros. É 200, é 200, é 200, é 400 litros, gera lá uma quantidade de litros absurda. Se eles tivessem aí um incentivo para que eles separassem esse lixo e entregassem esse lixo reciclável para as cooperativas, sobraria muito pouco para o orgânico. Talvez seria desnecessário até mesmo a lei. Entendeu? É isso que eu gostaria de saber, se existe pelo menos uma possibilidade, uma pretensão de se fazer isso, Sidney, porque isso aqui, na verdade, nós vamos continuar jogando lixo que poderia ser reciclado no aterro, gerando ônus para o município, gerando ônus para o meio ambiente, enfim, nós poderíamos evitar tudo isso já com algumas medidas na própria lei. É isso que eu gostaria de saber de você, se você concorda ou se você acha que isso é possível ou não. Vereador Meira, eu concordo. Eu só não sei a parte legal, mas eu acho que, se legalmente houver uma possibilidade, eu acho que poderia fazer uma proposta num artigo, a gente está remetendo de novo para o jurídico para que fosse feita essa análise. Com certeza seria importante demais para a cooperativa e também para alimentar esse sistema. Ainda há pouco eu estava conversando com o Marcão, acho que ele saiu daqui, ele falou, e a questão dos trailers? Vai ser discutido os trailers, mas a gente não levou em consideração. A Praça da Paz, vira e mexe, eu tenho que sair correndo, porque o pessoal coloca aquele monte de lixo no canteiro. Eu fui lá ver, boa parte daquilo lá é reciclado, que não foi separado diretamente. Então, eu acho que ainda tem mais uma gama de que a gente vai acordando. Até por isso que, quando eu pensei em regulamentar num decreto, a gente discutiu uma parte sustentável, que é essa discussão aberta que a gente está fazendo, que eu estou achando muito boa para a questão das cooperativas, e também quando você faz através do decreto, quando você percebe uma lacuna na parte operacional, fica fácil para correção. Porque aí depende da parte técnica orientar o gestor, o executivo, no caso. Agora, quanto às cooperativas, o meu sonho é que elas cresçam mesmo e assumam até coleta seletiva. Eu acompanho já há vários anos. Obrigado, senhor. Pois não, Natalino, só para... Presidente, eu acho que forçar a sua fala, quando o senhor realmente diz apoiar as cooperativas, né? Eu vejo que nós temos dispositivo através das leis, aqui, por exemplo, no projeto de lei de 2014, 8214, no artigo 4º, parágrafo 9, fomentar o desenvolvimento e autogestão das cooperativas legalmente constituídas. Nós temos 3 cooperativas no município, eu creio que realmente nós podemos realmente dar vazão para elas e cada vez mais capacitá-las, ou seja, em termos de ajudar a ser as cooperativas que trata isso com esse material na cidade. Eu vejo que nós temos aqui as 3 cooperativas, né, Giré? Eu acho que fazer um trabalho brilhante, mas o município precisa e necessita trabalhar em cima disso, porque nós já temos dispositivo em cima disso. Você vai falar, Márcio? Pois não. Entrando nesse assunto da seletiva,
através da Câmara, que a gente tinha que criar algum mecanismo para a gente combater. Hoje eu estou com muita dificuldade no combate, a Indurb não tem o poder, a gente combater os terceiros que fazem a coleta. Que toda a coleta seletiva é feita na cidade 100% pela Indurb, para destinar as cooperativas. Mas hoje eu tenho, por exemplo, a gente tem a saber e visto até veículos que vêm de fora de Bauru. Então a gente precisa mesmo debater esse assunto, tá? E uma da ideia que está aí em conjunto com o Sidney, de repente a gente implantar para ajudar a própria visão. Eu estou fazendo isso, eu estou até dentro da minha residência, que mudou muito. Eu estipulei para minha esposa, que é um exemplo meu, que eu estou fazendo um saco azul para seletiva. Deu uma mudança significativa, de 80%. Então, eu e o Sidney estamos conversando de talvez criar uma campanha dessa em próximo, que eu creio que vai ajudar junto, muito. Mas realmente a gente tem que profundamente combater e destinar todo o reciclável para a cooperativa. Está indo muito, muito lixo reciclável para o aterro, onde vai cair o custo, que você citou. Sim. Bom, agora nós vamos abrir... mais algum vereador? Vamos abrir a palavra aos inscritos. A primeira inscrita é a Gisele, da Copeco. Vamos lá. Boa tarde a todos. Boa tarde. Quero cumprimentar a todos aí na pessoa do coronel. E a discussão aqui é muito ampla. Realmente o grande gerador é um problema, porque acaba onerando a prefeitura. O que eu entendo e vou fazer até hoje eu até falei para o menino que foi pegar meu nome, hoje eu não estou muito afim de falar, porque a gente que tem uma visão um pouco mais política da coisa, a gente tem um outro entendimento do que acontece aqui. Se falou em a Indurb continuar fazendo, e eu concordo com o vereador Meira, no sentido de que nem a gente não pode criar não sei se a lei permitiria isso. Vamos dizer um ecoponto. A gente já está na virtude de querer fazer um experimento para tocar o ecoponto mesmo. Isso daí vai demorar uns 6 meses, que nem você falou aqui agora. Não teria um local para que esses geradores levassem? Porque se ele tirar realmente o reciclável dele, da lojinha, da lanchonete, do que seja o que for, e um ponto onde as 3 cooperativas fossem receber, não uma só. Como hoje, quando acontece os serviços em parceria que a gente faz aí, que não fica só uma cooperativa. Tudo que ocorre é para as 3 e é dividido, da mesma maneira que a coleta seletiva também é. Então, acho que a gente poderia pensar, marcar até uma reunião, tá? Com a comissão aqui da casa, alguns vereadores que puxaram toda essa dinâmica de discussão, no sentido de, eu acredito que um ecoponto, não sei se é ecoponto o nome, tá? Ou a ampliação desses uma central de... Exatamente, Márcio. Eu acho que seria uma maneira de não onerar até para o grande gerador, e se onerar muito menos. Aí nem Indurb, nem ninguém vai receber, eles vão ter que pagar. Eu também não acho que o grande gerador tem que transmitir esse gasto para a população, porque vai encarecer tudo, e quem vai acabar pagando, aí a gente paga, a prefeitura paga, todo mundo paga, e a gente, cooperativa, se continuar pagando o serviço, nós, cooperativas, não vamos ser beneficiados em nada. Eu vou pedir para o Guilherme fazer uma leitura aqui, porque eu fiz uma cirurgia no olho e não dá para eu ler. E só que lê aqui para mim, Gui, por favor. Nós vamos fazer uma parte aqui na lei nacional, que eu acho que assim, se discute muito a questão da coleta seletiva do resíduo sólido, da política ambiental, e eu ainda não estou vendo aonde as cooperativas estão enquadradas. Legalmente, dentro de uma lei, dentro de um critério. Lê para mim, por favor, Guilherme. Boa tarde a todos. Bom, a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, segundo a Lei Federal número 12.305, de 2 de agosto de 2010, estabelece que dentro de seus instrumentos está o incentivo ao desenvolvimento das cooperativas de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis em seu artigo 8º, parágrafo 4º, destacando que é dever do município possuir plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos ou, pelo menos, sua variável de resíduos sólidos em seu artigo 18, estabelece que dentro do conteúdo mínimo obrigatório deste plano devem constar os programas de ação para a participação dos grupos interessados, em especial das cooperativas de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, formadas por pessoas físicas de baixa renda.
quando elas existirem no município, em seu artigo 19, parágrafo 21º, sendo que, dentre os municípios que atenderem a essas condições, será dada prioridade àquele município que implantar a coleta seletiva com a participação das cooperativas de catadores de materiais recicláveis, formadas por pessoas físicas de baixa renda. Em seu parágrafo 18, artigo 1º, e o âmbito da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. A Política Nacional de Resíduos Sólidos determina que titular dos serviços municipais de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos deve priorizar a organização, o funcionamento e a contratação de cooperativas de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoa de baixa renda, bem como sua contratação, em seu artigo 36, parágrafo 1º. Acho que ficou bem claro que o posicionamento. Nós temos uma lei nacional, nós temos aí, quem perguntou do atravessador, aí foi você que falou, Márcia? Eu até fiz antes de você perguntar, eu perguntei para o Guilherme, quanto você acha que o atravessador está tirando da coleta seletiva? Porque eu acho que é um número maior do que o que a Endurbe coleta, é a minha visão. Pela quantidade de gente que coleta, um informal, atravessador, gente de fora, tudo isso que foi discutido. Mas aqui o que fica um pouco da minha insatisfação? Nós avançamos bastante em relação, porque as cooperativas não tinham nem esse âmbito de discussão. E agora nós já estamos conversando de igual. Por quê? A política nacional reza isso. Nós não estamos aqui inventando a roda. Está lá na lei. Então, cadê o poder público que não faz? Por que nós vemos numa audiência pública e nós não estamos no contexto? Enquanto lei, não estou dizendo que nós estamos aqui nos fazendo representar. Essa história, eu acho que é uma saída extremamente tem que ser pensada. Do mesmo jeito que a gente faz ecoponto para o munícipe ir lá levar o lixo dele, por que não fazer para o grande gerador? E nós, cooperativas, vamos ser beneficiados. Aí ele passou do limite do que é mesmo, que aí passa do limite, aí ele vai ter que realmente fazer a gestão, é muito, vai pagar, aí é outra coisa. Agora, minha tristeza, talvez, ou indignação. Fala. Gente, tem uma coisa na cabeça, todos vocês aqui, cooperativa deixou de ser coitadinho, não é mais. Então, lá dentro não tem coitadinho. O lixo é milionário. Isso daqui eu falei esqueci o nome do moço, aquele moço que estava ali, que pegou meu nome. Eu falei, eu estou vendo isso daqui para ver quem é que vai fazer a coleta e quem é que vai ganhar. A lei vai ser feita para alguém ganhar o dinheiro, sinto muito, é a minha opinião. Nós estamos no ano de eleição, gente. Não precisa ser muito inteligente para entender isso. Me desculpe se eu estou ofendendo alguém aqui, mas é o meu pensamento. Isso daqui está muito claro. A hora que tiver alguma coisa de discussão e falar assim, aonde as cooperativas vão participar disso, vão fazer coleta, vão receber, na lei, aí eu vou começar a acreditar, de verdade. Então, eu gostaria, até falei que eu queria uma reunião aí com as cooperativas, com a comissão aí do meio ambiente da casa, secretário, prefeito, seja quem quer. E vou deixar claro aqui também, para passar uma lei dessa aqui, nós não somos vereador e não temos poder de mando, mas nós estamos fazendo barulho. Vai ter que ser muito bem escrito, muito bem claro, e nós temos que estar no contexto. Muito obrigado. Presidente, só me permite, então, uma colocação na fala da Gisele, porque isso, então, não está seguindo o que eu estou aqui com uma cópia de uma lei que institui política pública do cooperativismo no município. Está em minhas mãos. Pelo que você está nos dizendo, praticamente o município não está realmente seguindo os critérios, realmente, para que realmente nós possamos avançar no trato realmente sobre essa questão realmente desses resíduos. Se o secretário tem alguma coisa a dizer. Vou fazer um esclarecimento aqui. O senhor esteve lá no nosso encontro? Lá no nosso encontro, onde nós tivemos um encontro aí com são 26 cidades, vieram mais ou menos umas 18, todos com cooperativas nas cidades, algumas com o Nelson fez uma matéria belíssima, inclusive um caderno todo. Muitas já estão fazendo a coleta seletiva no município. É muito mais barato, não tenha dúvida. A qualidade de vida das cooperativas e do cooperado em si mudou assim drasticamente. É uma cidade que já tem alguns selos via nacional por conta de que estão realmente executando a política nacional de resíduo sólido. Tá? O município Verde Azul, inclusive. Quando eu citei a lei, antes, uns 3 ou 4 dias antes deste encontro, eu tive o privilégio de receber o prefeito lá na cooperativa. Então, o Gazeta foi lá,
e que nós convidamos eles, como convidamos essa Casa de Lei aqui, todos foram convidados para participar, e ele foi lá. E muito que providencialmente, divinamente, não sei o quê, eu consegui colocar em meia hora as 3 cooperativas dentro da nossa cooperativa, a minha, o Rubens, que está ali, a Cooperbal, e a dona Cida, que é da Cotramate, e todos nós nos reunimos num susto e conversamos muito com o Gazeta. E aí eu não sei se ele foi lá realmente para conhecer a cooperativa ou em função desse movimento dessas 26 cidades, que é um grupo muito forte, é uma rede de catadores, é uma coisa muito ampla. Quem esteve lá teve consciência e a dimensão do quanto isso é grande. Foi muito positivo isso. E aí ele se comprometeu. Eu acho que o Gazeta é um prefeito de boa vontade, boa intenção, bom coração. Porém, ainda falta um pouquinho de pé no chão. Ainda ele falou assim, no final do ano eu quero estar com os 3 barracões prontos para as cooperativas. A gente sabe que isso não vai acontecer, porque a máquina, infelizmente, ela é demorada. E aí nós estreitamos muita conversa, fomos na prefeitura, a CEPLAN nos chamou, está vendo área, existe realmente, já andamos alguma coisa. A questão da Ecoponto, no dia 30... eu fiz um primeiro pedido, aí a Cotramate também achou pertinente a participar. Eu quero ficar 30 dias no Ecoponto. Quero uma autorização da prefeitura, porque eu quero realmente ver como é que é o funcionamento. Porque muitos dos materiais que chegam no Ecoponto não chegam para a cooperativa. Porque o Ecoponto vai embora às 5 horas, o funcionário, que já é o concurso dele. Nós temos uma outra visão, porque quem vai fazer a sua separação, todo mundo trabalha. Ele chega em casa às 5 horas, 6 horas, ele pega no carro, ele vai levar no Ecoponto. Se o Ecoponto estiver aberto, ele joga lá dentro, ele coloca lá, mas se não tiver, ele joga na calçada e vira o lixão, que é um grande problema para a SEMA. Então, a gente pensa que teria que ser 30 dias corrido, 12 por 36, para que a comunidade possa ir de sábado, domingo, até 7 horas da noite, enfim. O que nós avançamos enquanto prefeitura? Existem várias conversas em questão da Ecoponto, em questão de realmente dar uma estrutura, pelo menos um barracão físico para cada cooperativa, que acho que é um começo de uma central de triagem, porque quando você fala em centralizar as coisas, fala, mas vai centralizar? No caso do lixo é melhor, no caso do reciclável e do resíduo sólido é melhor. Para você ter um controle do que entra e sai, do que você realmente separa, do que você realmente vende, ou se você continua só separando o que é bom de preço e o resto mandando para o aterro, porque tem que ter um montão de regra, inclusive para as cooperativas, não é só separar o que é bom de preço, tem que separar tudo. Então, a conversa é muito mais ampla. Estamos caminhando no sentido de prefeitura, Natalina. Temos que andar, sim, muito ainda, mas pelo menos a gente está sendo ouvido e estamos conversando. Tá bom? Fica no microfone um momentinho só, por gentileza. Senhora, por favor, isso. É que eu queria fazer uma pergunta para a senhora. Primeiro, preciso pedir desculpas, eu precisei dar uma saidinha para atender uma pessoa, então não vi o começo da sua fala, não sei se a senhora falou alguma coisa do que eu vou lhe perguntar. Mas é uma mera informação. Aliás, eu ia falar isso para o Márcio, da Indurb, né? A administração pública tem um probleminha, que é a reciclagem das pessoas, né? Cada vez que troca a administração, troca as pessoas. E a memória vai embora. Então, nós já tivemos no passado aqui um monte de coisa. Isso que ele está falando de container, por exemplo, aí, há 45, 50 anos atrás, tinha buraco nas esquinas aí, tinha um latão enorme enfiado lá, né? Já tínhamos isso há 50 anos atrás, né? E nós já tivemos aqui uma usina, no governo, acho que do Edmundo Coube, se não me engano, né? Foi iniciado isso, o Sbeggen também, foi gente para o exterior, foram visitar a indústria, usina no Japão, na Alemanha. E ao que me consta, o barracão, aonde isso funcionava, que fica ali, acho que no Jardim da Grama, ele está lá ainda. A senhora tem conhecimento disso? Não, isso é novidade para mim. Então, é um barracão onde funcionou durante um certo tempo essa usina, inclusive para compostagem, não sei se Sidney tem memória disso. E isso, exatamente, depois que passa a linha férrea, sim, indo lá para o São Sebastião, é à direita ali, o barracão está lá ainda e está fechado. Então, ele originalmente era um barracão para essa finalidade, por isso que a senhora está falando de barracão, e eu estou pensando aqui, de repente, o barracão existe já, e a gente poderia até ter acesso imediato a ele, aquilo sim, lá... Com o passar dos anos aí, as leis, né, que talvez criadas por essa casa mesmo,
tem uma grande implicação. Quando a gente vai pegar uma área para se colocar uma reciclagem, seja ela cooperativa ou até mesmo um particular que ele quer mexer, é muito difícil. Aquele barracão eu conheço ele porque ele até ponte rolante. Tem ponte rolante naquele barracão. Sim. Eu não sei, Ney. Entendeu? Eu não sei como ele está hoje. Hã? Esteira, é o sistema de esteira. Deve ser de esteira. De esteira. Ô, Ney, eu não sei como que... Ney. Desculpa, é que o surdinho aqui entendeu o senhor falar que estava todo destelhado. Aí eu falei, ué? Então, não sei. Aquilo lá, acho que aquilo lá é privado. Até onde eu sei, é privado. É uma questão de, né, de repente, tentar alguma coisa aí. Sim. Como nós Era temos, isso que eu queria perguntar para a senhora. Que nem o senhor saiu, nós estávamos falando do encontro que teve em Bauru, que nós sediamos. Nós estamos estudando uma proposta com o prefeito, ele já se prontificou a fazer os 3 barracões para que as cooperativas trabalhem todas numa área, como se fosse uma suposta central de triagem, porque uma central de triagem mesmo é muito complexa. Tem todo um controle de qualidade de entrada, saída, relatório de peso, relatório de orgânico que a cooperativa... Porque uma central de triagem é assim, ó, eu recebo 10 toneladas de material reciclável. Dentro dessas 10 toneladas, um material bem separado, bem segregado, eu vou ter em torno aí de 5% de orgânico. Não tem jeito, porque por mais que a população separe, segregue, isso daí eu não vou estar viva para ver que nós vamos ter uma segregação 100%. Por isso que eu perguntei, porque essa área já funcionou como central, não sei entendeu? se hoje pode, depende agora do e ela é grande, né? O barracão é grande, a área é grande, o lugar ali oferece condição. Então, é isso aí. Eu acho que dá para retomar essa conversa. Sim. Vou pedir para o secretário, a gente vai ver essa conversa. Tá bom? Agora o Glauber Gregório fez inscrição. Por favor, deixa só o Sidney responder, Glauber, depois em seguida você. Bom, eu acho que eu já estou ficando meio velhinho também. 15 anos de prefeitura, já vivi muita coisa. O que acontece? A política nacional acaba prevendo aí a questão, sim, do incentivo às cooperativas, desde que existam no município. O que acontece? Eu acompanho já há 15 anos a situação das cooperativas. Acompanhei por muitos anos a questão da Coultramate. Hoje a gente vê uma nova cooperativa, apesar de existir 3, eu percebo uma luta grande através do pessoal da Copelco, infelizmente, Copel. Eu tenho que ser transparente nisso, como existem gestores públicos, existem também cooperativas. E às vezes, para o poder público colocar dinheiro público, tem que colocar dinheiro público em algo que vai se sustentar. Então, a questão do incentivo até hoje... eu acho assim, a cooperativa ela tem que sobreviver. Ela tem que sobreviver de que forma? Prestar um serviço de saneamento para o município, a gente dá o incentivo, pagando o mesmo que se pague para terceiros hoje. E é o que eu vejo a Gisele cobrando direto isso da gente. Ela não pede nada, ela pede só oportunidade de trabalho. Isso aí tem que ser dado. Por que não está na lei? Eu acho que poderia estar num decreto, porque o que acontece? O poder público, quando ele fala em saneamento, que você trabalhar com lixo, é trabalhar com qualidade de vida das pessoas. E a partir do momento que você deposita sua confiança numa cooperativa ou em alguém que vai recolher, mesmo que seja material reciclado, se ele não receber os cuidados adequados, ele passa a ser lixo. Então, a partir do momento que você faz uma parceria com uma cooperativa ou com uma determinada empresa, o que o poder público espera? Que o prestador de serviço vai executar corretamente aquilo que foi definido. Durante muito tempo não funcionou. A prefeitura deu um incentivo básico, que seria o quê? Hoje ela cata esse material e entrega para a cooperativa, pagando um preço muito alto pela coleta. Infelizmente. Mas, de qualquer forma, o preço alto, para mim, como secretário de Meio Ambiente, seria colocar esse material no aterro, que você vai perder áreas que nunca mais vão ser remediadas. Então, o alto não é alto, você só tem que avaliar se alguém consegue prestar o serviço por um menor preço. Se as cooperativas se estruturarem, tenho certeza que vai dar para fazer. Foi o que a Gi comentou, Gisele.
Eu vejo aí o Gazeta, ele me deu liberdade, eu estava na Defesa Civil, escrevi o projeto do Ecoponto, ficou mais de um ano parado, e assim que eu assumi a Secretaria do Meio Ambiente, a gente já conhece ela, chegou lá e falou, você escreveu o projeto e agora? Eu falei, se o prefeito falar não vai para frente, eu vou falar, resolva seu problema lá com ele. Cheguei lá e falou, vou dar esse projeto, vai encaminhar, mas vou cobrar de você, foi ou não foi? Aí eu peguei e falei, presta atenção, porque eu estou trabalhando com saneamento. E saneamento eu não posso simplesmente deixar um monte de lixo amontoado na porta da casa dos outros. Hoje, você, cooperativa, pega esse material reciclado que a prefeitura leva até a sua porta gratuitamente. E, para o município, é caro. Eu acho que o estudo que eu fiz dos 7 ecopontos que estavam em operação dava em torno aí de 200, contando o pagamento de salário, 270 mil por ano, pegando férias, licença-prêmio, tudo que o servidor tem direito, mais 40%, porque ele estava trabalhando no local insalubre. Aí eu peguei e falei para ela, se eu pagar para você e para ela, que eu digo, para o cooperado, que eu queria que fosse do bairro, para ter vínculo com o Ecoponto, isso aí está tudo escrito no projeto. Se eu pagar um salário mínimo pela prefeitura, a gente aprova um projeto de lei, eu vou gastar aí com você 100 e poucos mil por ano. Eu vou ter uma economia gigante para o município e vou conseguir trabalhar 12 por 36, porque a pessoa vai lá no domingo, que lá está tudo espalhado. Mas o que eu disse? Eu falei, nós vamos começar um projeto piloto, porque bem ou mal hoje, o Ecoponto ainda funciona bonitinho, nós temos atos de vandalismo. Então, a ideia, esse incentivo, para esse ano seria um trabalho, digamos, de experimento. Mas a ideia para o próximo ano é que exista um repasse. Eu tive a oportunidade, peguei a cooperativa, levei eles até em Lençóis para conhecer o Ecoponto de Lençóis. Falei, eu quero ver como que os meus colegas passaram para a questão das cooperativas. Cheguei lá e vi um trabalho meio desumano, porque os nossos ecopontos têm cobertura, lá o pessoal trabalha a céu aberto no meio do pó e não tem repasse nenhum. Aí eu olhei e falei, a nossa estrutura é melhor do que isso hoje. E a ideia é que tenha, sim, um trabalho, mas que esse trabalho também volte para o cidadão. Além da economia, o Ecoponto vai funcionar mais do que 3 vezes mais que a prefeitura, que a gente trabalha de segunda a sexta-feira, o sábado um pouquinho lá e já era. O pessoal que gera no final de semana joga. Então, vai ter uma contrapartida. Então, eu acho que a gente está dando uma contrapartida, mesmo que mínima, tá, Gi? Mas vamos aumentar isso aí. O Glauber agora, por favor. Boa tarde. Eu sou presidente da ONG Rio Pardo Vivo, membro do Comitê de Bacias do MED Paranapanema, engenheiro mestre de formação. Trabalho com resíduos há muitos anos. A lei, ela está no caminho certo. A discussão de vocês está no caminho certo. Eu já fiz muitos planos de resíduo para afirmar isso para vocês. Só que é o seguinte, a lei ela só vai funcionar se tiver um trabalho técnico embasando a lei. É necessário, na minha opinião, ser feito um levantamento quantitativo e qualitativo desses resíduos, conceituar orgânicos de grande volume com resíduos comerciais orgânicos de grande volume. Dentro desse comercial se encontra úmido, seco e o rejeito. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela vem para organizar todas as vertentes do resíduo. E ela vem para colocar responsabilidades compartilhadas também, né? É necessário, na minha opinião, ser feito um levantamento técnico, bem feito. Eu já fiz esse tipo de levantamento numa cidade de 45 mil habitantes. Em 40 dias é quase impossível fazer um trabalho desse, porque é em loco e na totalidade, né? Mas dá para fazer, não estou dizendo que não consegue fazer, mas é um trabalho complexo que vai apoiar a lei, né? E envolver realmente as cooperativas, porque a política nacional, ela é ambiental, mas também tem uma vertente social, ok? Então, eu não sou de Bauru, sou de Santa Cruz do Rio Pardo, tá? E é uma colaboração apenas com vocês aí, e vocês estão de parabéns pela discussão, pela seriedade do trabalho. A casa está conduzindo muito bem os trabalhos de hoje. Obrigado. Obrigado, Glauber.
Ok, vamos lá. O doutor José Francisco. Bom, boa tarde, senhor presidente, vereadores, autoridades, servidores e público presente aqui nesta audiência pública. Quero inicialmente deixar consignado que o Sindicato dos Servidores é contrário à aprovação desse projeto de lei. Primeiramente, em razão de tudo aquilo que foi dito aqui, nós entendemos que ele é inoportuno, mesmo porque foram elencadas nesse debate aqui várias soluções ou alternativas melhores e bem mais factíveis do que se tirar esse serviço, né, de coleta da Endurbe por aquilo que se denomina ou caracteriza, aqui a gente tem dúvida, né, como caracterizar como grandes geradores aqueles que descartam 200 litros de lixo, entendo, orgânico, né, até porque o projeto não fala da coleta seletiva, assim como também ele não prevê ou não tem nenhuma preocupação com a destinação final do resíduo, né, que seria uma questão, vamos dizer assim, de saneamento ou ambiental, como foi colocado por todos. Também em razão de que a própria logística, né, da Endurbe ficaria prejudicada pelo fato de que esses locais, né, já existem, esses locais já estão pré-determinados e a coleta da Endurbe passa por esses locais e faz corretamente a coleta desse lixo. O outro ponto, uma preocupação que a gente tem, foi dito aqui pela companheira da cooperativa, porque não adianta aqui a gente não abrir o debate político e saber que o lixo gera muito dinheiro, né? Aqui não é difícil, não precisa fazer aqui um exercício de adivinhação para saber qual empresa ou quais empresas estão interessadas nessa questão da coleta, principalmente a orgânica e a seletiva, né? Então, nós defendemos que, nesse momento, o que é importante, que a gente tem que ter em mente, é que há a necessidade de se investir na Endurbe, certo? De se capitalizar a empresa e não de termos perda de receita, principalmente da coleta, que é hoje o que detém mais postos de trabalho dentro da empresa pública, certo? Bom, nesse sentido, eu tinha colocado aqui alguns questionamentos, mas boa parte deles já foram feitos aqui até pelo avançado do debate. A primeira, né, justamente a que foi colocado aqui para o secretário de Negócios Jurídicos, seria em relação, né, se assim houvesse a necessidade, nessa questão de ter a receita, né, se seria possível que a Endurbe continuasse fazendo a coleta e fosse exigida desse, vamos dizer, grande gerador, entre aspas, né, uma eventual contrapartida, seja ela de cunho financeiro ou, sei lá, até ambiental, mas a coleta continuaria sendo feita pela empresa pública. Uma outra situação, eu não vi nenhum dado nesse sentido, se é que existe, né, para o Sidney ou para o próprio Márcio, quanto seria, se haveria uma queda significativa de receita da Endurbe em abrir mão ou de não precisar fazer mais essa coleta, né? Se existe isso e de quanto seria o impacto mês ou ano em cima do total da receita da empresa pública. E eu quero deixar aqui um pedido aos senhores vereadores que não aprovem esse projeto de lei. Ok? Obrigado. Só para complementar o que o doutor Francisco está falando, Sidney, eu queria que você me afirmasse aqui, se possível, durante uma entrevista sua na TV Câmara, você afirmou
que a lei, o projeto de lei ora em estudo, ele vai gerar uma diminuição de 80 a 100 toneladas dia no aterro sanitário. A destinação dele, tá, enfim, isso representa, vamos dizer assim, em tese, economia para o município. Tudo bem? E por que economia? Porque eu vou deixar de coletar esse lixo, vou deixar de transportar esse lixo e vou deixar de destinar esse lixo lá no aterro. Ok? Primeiro, eu queria saber se você confirma isso. Segundo, nós participamos recentemente, lá no auditório da Caixa Econômica Federal, junto com técnicos lá da Caixa Econômica Federal e o prefeito que nos convidou, para apresentar um estudo que está sendo subsidiado pelo Ministério das Cidades, e Bauru foi escolhida como uma das cidades para ser objeto desse estudo, que ela vai elaborar um estudo completo aqui, desde a coleta, transporte, destinação final, e vai apresentar uma proposta ao município, do que é melhor para o município. Se nós apresentarmos um projeto de lei dessa natureza, nesse momento, não seria, assim, ao meu ver, inoportuno o momento, porque nós temos um estudo em andamento e vai custar R$3.800.000. É isso que eu queria saber. Se você puder responder isso, ótimo. Se você não puder, pelo menos só se confirma esses de 80 a 100 toneladas dia. Por favor. Bom, vereador, disse sim em entrevista, existem vários números, como eu disse, que nem a quantidade de material que acaba chegando no aterro, cada um trabalha com um número. O oficial foi o que eu acertei com o Márcio. Eu falei, eu quero um levantamento. Agora, o que acontece em relação a PPP, que seria essa questão aí do que está sendo elaborado pela Caixa Econômica Federal? Esse estudo, é um estudo onde o prefeito Clodoaldo Gazeta também me passou, que é uma das poucas cidades, chegou a falar isso no encontro nosso de reciclagem, que é para levar em consideração a questão do material reciclado. Então, pode chegar um ponto, ele vai chegar a um determinado ponto que fala, o que o Bauru está fazendo hoje está de acordo. E aí, se ele chegar nesse ponto, esse estudo ele não vai ser finalizado. Por quê? Se ele for finalizado, nós vamos ter que ter uma opção de pagar esse estudo, se ele for até a fase final. Na minha opinião, como técnico aí, existe uma possibilidade grande desse estudo partir, todo mundo fala em usina, bababá, só que me mostra um ano no país funcionando. Eu acho que o mercado é isso que a gente está vendo. Nós vivemos num mundo capitalista, onde todo mundo puxa a sardinha para o seu lado, a palavra certa é essa, só que, independente de puxar a sardinha para o seu lado, nós temos que discutir um foco agora. Aonde nós estamos perdendo tempo? Eu acho que um projeto de uma lei, ela foi feita, ela pode ser mexida, mas a gente não pode ficar muito tempo esperando para se tomar algumas ações, porque hoje nós estamos vendo aí, como o sindicato mesmo disse, uma Endurbe sucateada cada vez mais. Se você trabalha com esses, de primeiro eu tinha uma preocupação por ser servidor público da questão dessa lei e conversei com alguns colegas de trabalho dos grandes geradores. Os caminhões andam lotados, acaba estourando mais rápido e os grandes geradores que deveriam ter uma responsabilidade, que seria de destinação, não o faz porque a gente fica esperando o momento correto para se tomar alguma atitude e esse momento nunca chega. Foram feitos vários estudos, pelo menos 2, 3, agora nós vamos, foi feito 2, agora nós vamos para um terceiro para falar sobre resíduos. Então, se a gente dá um pontapé agora, nesse projeto de lei, eu entendo que o sindicato tem razão de colocar, não ser contra, você contra a lei, não. Eu acho que a lei tem que fazer as adequações que a gente propôs aqui mesmo, regulamentar ela para um decreto, ou amanhã depois, esse estudo, vai sair no final do ano? Não sai. Um estudo desse é complexo, ele vai demorar mais de anos ainda e não dá para a gente ficar, penso eu, como servidor também de carreira, esperar tanto ano, como técnico, esperar anos para a gente trabalhar numa lei.
Eu acho que a lei ela tem que vir para melhorar. De repente, não vai atingir a meta 100% que todo mundo sonha, mas se a gente conseguir uma pequena melhoria, uma economia para o município, conseguir mandar mais material para a cooperativa, porque esse mundo capitalista é o que a gente está vendo hoje, o cara não separa lá. Então, por que não dar uma forçadinha para ver se ele separa lá? Um pouquinho de economia mais para o caixa da prefeitura, que não seja lá os R$150 e mais 80, ou 130 mais 80 reais, mas que seja 80 por tonelada. Isso aí já seria um avanço para o município. O CONDEMA também, o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, até vai me questionar, porque eles queriam esperar o estudo da PPP. E eu orientei o prefeito, assumo isso em público agora, orientei o prefeito que encaminhasse o projeto para esta casa, porque chegou um ponto que a gente tem que ter um debate maduro. E vamos regulamentar. Se na regulamentação, eu acho interessante que na regulamentação, colocar no artigo, traz o decreto antes do prefeito sancionar para que a gente se discuta, porque vai discutir a operação. Aí sim nós vamos ter um debate sério. Para onde vai o resíduo? Aí nós vamos ter quem são essas pessoas. Minha opinião, vereador. Está ótimo, Cílio. Agora, para finalizar, o Marcos Gomide terá a oportunidade do uso da palavra. Que é o presidente do Conselho Municipal da Transparência. Boa tarde a todos e a todas aqui presentes. E hoje estou como presidente do Conselho Municipal de Transparência e Controle Social. Sou formado na área de ciências biológicas, sou técnico agrícola e a minha principal atividade é a agricultura, né? Há anos atrás já existiu uma discussão na época do nosso antigo secretário da Agricultura, o Zito Garcia, a respeito de resíduo orgânico. Inclusive, o Antônio Carlos, que é o gestor do CEAGESP, do CEASA, Bauru, ele já havia feito uma proposta, porque eles têm muito material lá dentro que sobra. E já existia um diálogo na época com o Nico, de a Indurb fornecer o transporte, o CEASA pagar esse motorista e o combustível, e todo esse material ser destinado a Tibiriçá para formar uma compostagem. Bom, isso não caminhou, né? E eu faço uma pergunta com relação às cooperativas, até porque eu sou membro do Conselho Gestor da Parceria Público-Privada. Pelo Conselho de Transparência, faço parte. Temos uma reunião agora para dia 3 desse próximo mês, e também não tenho visto caminhar as discussões a respeito disso, deste assunto, dentro do Conselho Gestor. E eu não vejo também uma viabilidade dessa proposta de lei ou decreto, que seja, porque eu vejo que Bauru ainda continua fomentando o distanciamento das pessoas da cidade. O que estamos apresentando para o investidor? Tributo. Tributo, cara. Aquele cara que, inclusive o que mora aqui, às vezes tem vontade de falar, eu vou para Piratininga, eu vou para Duartina, eu vou para Cabralha, né? Porque é muito tributo. Quantas vezes eu pergunto para vocês que as cooperativas se sentaram, porque eu sei que Bauru tem os grandes geradores desse lixo, são parceiros do município. Eu tenho certeza disso. Que a gente vê na mídia, a gente vê na colaboração em algum evento, né? Quantas foram as vezes que as cooperativas se sentaram com esses geradores para falar, escuta, como é que a gente pode resolver isso? Para nós colaborarmos com vocês, os geradores, e vocês nos atender. Porque eu, como agricultor, e já trabalhei com um grande gerador de resíduo, eu tinha lá a minha verdura exposta no mercado, né? E eu tinha lá um assistente que repunha essa mercadoria. Então, por que a cooperativa não pode ter este lá dentro para separar o material? E não promover esse lixo? Promover renda para as cooperativas, né? Então, eu vejo que, no meu entendimento, ainda não é este o caminho. Eu respeito, Sidney, de falar, vamos adiantar agora, depois. Eu acho que o Conselho Gestor da Parceria Público-Privada está aí. Eu tenho uma preocupação lá dentro muito grande com aqueles que estão na cooperativa, porque a gente sabe que gera renda, o lixo gera combustível. Quem quiser ir na Escola Agrícola em Cabralha Paulista, a Escola Técnica, lá tem um biodigestor,
que gera energia elétrica, as usinas que produzem álcool aqui na região também fazem isso, né? Então, eu acho que já é um bom caminho, gera renda, gera economia, então eu tenho essa preocupação e muito triste fiquei com esta casa quando deixaram passar o número de elementos que fazem parte do Conselho Gestor, porque hoje lá nós somos 5 do Poder Executivo e 2 que representam a sociedade civil. Então, nosso voto é vencido, né? Mas eu acho que isso é uma discussão futura que pode ser retornada. Agradeço a atenção de todos. Obrigado. Quer fazer mais alguma observação? Bom, mais alguém, Valdemir? Não, né? Bom, nada mais havendo a tratar, essa presidência agradece a presença de todos e dá por encerrada essa audiência pública às 17h15. Muito obrigado a todos e a todos uma boa noite.